Meu nome é Cibele, sou criadora da Cozinha Efetiva e hoje vocês vão ter a oportunidade de me conhecer um pouco melhor. Eu já estou aqui há um tempo, mas nunca falei diretamente sobre mim. Vocês sabem muito sobre mim a respeito do que eu venho passando para vocês ou fazendo para vocês que são clientes. E hoje eu vou contar um pouco da minha história. Vou usar umas anotações aqui só para eu seguir uma linha cronológica para eu não me perder na história, tá bom? Meu nome é Cibele, eu sou confeiteira. Eu, desde criança, sempre fui apaixonada por bolo. Sou de uma família de muitas mulheres fortes, mulheres que amam cozinhar e que amam também comer. São apaixonadas por doce. Minha avó paterna era doceira, fazia doces incríveis. Eu sou de uma cidadezinha do interior da Bahia, na Caatinga, que se chama Jacobina, uma cidade muito fofa. Foi lá que eu nasci, foi lá que eu fiquei até os 15 anos. Aos 16 anos, eu fui para Salvador. E Salvador é aquela cidade que me inspirou desde sempre. Foi lá que eu constituí família, foi lá que eu conheci meus melhores amigos. E foi lá também que eu aprendi a respeitar o diferente. O diferente é uma coisa que me atrai, seja ele racial, seja ele religioso. O importante é você aceitar. E o aceitar eu aprendi muito em Salvador. O meu muito obrigada a Salvador sempre. Atualmente eu moro no litoral paulista. Eu sou casada, tenho 2 filhos. Eu cheguei aqui em 2018, então já tem um tempo que eu moro aqui. Eu gosto muito daqui. É uma cidade também que me acolheu muito bem. E foi a partir daqui que eu comecei a fazer o buttercream. Quando eu era criança, eu tinha 3 sonhos. Um dos meus sonhos era ser professora, o outro sonho era ser bancária e um outro sonho era ser dona de um restaurante. Eu visualizava meu restaurante lindo, com a foto de Caetano Veloso na parede. Só que o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo e eu meio que deixei esse sonho para o lado, né? Eu não segui os meus sonhos. Comecei a trabalhar desde cedo, como todas nós, né? Sabemos que a nossa geração ela começou a trabalhar cedo, diferente da geração de hoje, que né, demora um pouco para começar a trabalhar. Eu comecei a trabalhar cedo em Salvador. Eu comecei inicialmente a trabalhar como auxiliar de dentista, fiquei sendo auxiliar de dentista durante 4 anos, trabalhei com a doutora Luciana, foi praticamente uma professora para mim em vários aspectos, me ajudou muito, foi incrível. Assim, foi um período duro, não vou dizer que foi um período fácil, não foi, não vou romantizar. Foi bem difícil, porque eu recém tinha chegado em Salvador, eu precisei aprender a ser auxiliar de dentista, era tudo muito novo para mim, mas assim, eu tive Luciana para me ensinar, então eu segui. Quando eu saí do consultório, eu comecei a realizar um dos meus grandes sonhos de infância, que era trabalhar em banco. Eu digo que foi por um acaso. Uma das qualificações para trabalhar no banco naquela época era ter um celular. E eu, uma das primeiras pessoas que tiveram celular naquela época, eu fui lá, fiz uma entrevista e passei para trabalhar nesse banco. Nossa, eu estava realizada, eu estava ganhando bem, eu estava conhecendo gente nova e eu estava trabalhando num banco. Embora não fosse um banco tipo Baneb, mas eu estava num banco. E lá eu fiquei durante muito tempo. Nesse período, eu me lembro que eu não sabia cozinhar nada, porque apesar das minhas tias, apesar do meu pai, apesar da minha avó saberem cozinhar muito bem, eu não tinha aprendido nada. Então, assim, eu morava em pensionato, eu comia comida congelada, que a dona do pensionato deixava para mim, ou então eu comia bobagem na rua. Eu não sabia comer, eu não sabia cozinhar, eu não sabia fazer nada disso. Por várias vezes, o meu sonho, né, que era o de cozinhar, o de ser professora, passou na minha frente. Mas aí eu sempre pensava, não, isso não é para mim. Primeiro porque eu achava que quem trabalhava na cozinha ganhava muito pouco. Então eu dizia, não, não é isso, eu quero continuar aqui trabalhando no banco, porque eu achava que o dinheiro era pouco. Só que nessa época que eu trabalhava no banco, eu também tinha que fazer faculdade. Só que acontecia, não tinha dinheiro para pagar a faculdade e não tinha tempo para estudar
para passar na faculdade pública, como acontece com várias e várias pessoas, a gente tem que recorrer, né? Aí aconteceu de eu consegui um financiamento, eu consegui entrar na faculdade de administração e aquilo ali abriu algumas portas para mim, como foi trabalhar em outros bancos que exigia que eu tivesse faculdade. Então eu comecei a trabalhar, né? Eu só trabalhava, eu estudava, mas eu estudava muito mal, porque eu não tinha tempo de me dedicar. Eu me lembro uma vez que eu estava ali na Avenida Financeira de Salvador e eu passei em frente ao Senac e eu vi aquele monte de menino vestido de branco com o toque, que é o mestre cook. Eu falei, nossa, como eu queria ser cozinheira. Não imagina, eu trabalhava em banco, toda em cima do sapato alto e ficava sonhando em ser cozinheira. Mas aí depois eu colocava os pés no chão e pensava, não, isso não é para mim, os coitados passam o tempo todo dentro da cozinha, não é isso, eu quero ter liberdade. E aí os anos foram se passando, eu continuei trabalhando em banco, eu continuei ganhando pouco, na verdade, né? Que para você morar numa capital e você ter que pagar faculdade, você ter que pagar um lugar para morar, não é grande quantia. O tempo passou e aí eu tive a minha grande oportunidade, que era trabalhar em um banco de verdade. No banco que eu almejei lá atrás, desde quando eu era criança. E aí eu entrei nesse banco e aí eu fiquei muito feliz. E junto com esse banco veio também o meu filho mais novo. Aliás, o meu filho mais velho, que é o João Felipe. Aí eu tive João Felipe e aí eu entrei naquele processo, né, de toda mãe. Meu Deus, como é que eu vou deixar meu filho? E aí eu tive que deixar João na creche com menos de 3 meses para poder voltar ao trabalho. Nossa, aquilo ali foi muito doloroso para mim, né? Foi muito doloroso porque eu deixei ele na creche com menos de 4 meses, porque na minha cabeça eu queria que ele se acostumasse antes que eu voltasse para o banco. E era assim uma creche estranha. Eu sei que muitas mães fazem isso, né? Eu tenho consciência disso, eu não sou especial por isso. Só que assim, era uma casa escura, era uma casa que eu não conhecia muito bem, eu estava muito insegura, só que pelo outro lado, assim, o banco era o meu grande sonho, né? Eu não podia largar de mão aquela condição de trabalhar naquele banco que eu gostava. Então, assim eu fiz, eu deixei ali João, mas eu nunca fiquei muito confortável com isso, nessa questão de deixar meu filho lá. Um belo dia, né, com o João na creche, eu deixava João na creche tipo 7 horas da manhã, pegava João às 18 horas. Um belo de um dia, eu falei pro meu esposo que eu estava muito estressada, que eu estava para enlouquecer, porque o trabalho no banco, ele é bem desgastante. E aí meu esposo falou assim, por que tu não vai fazer uma coisa que tu sabe, ou que tu gosta? Eu falei, caramba, uma coisa que eu sei, eu só sei trabalhar em banco. Agora, uma coisa que eu gosto muito é cozinhar, né? Eu sempre tive muita curiosidade, eu queria saber por que a pipoca pipocava, eu queria saber por que um bolo era macio e outro não. Aí fui fazer um curso de culinária italiana. Escuta só. Aí chamei algumas amigas, vamos fazer um curso de culinária italiana. Aí fomos fazer um curso no Senac, lá naquela escola que um dia eu passei em frente e vi vários cozinheiros vestidinhos de branco. Fui fazer. Aí fizemos uma semana culinária italiana. O que eu posso dizer é, eu fui picada pela cebola naquele momento. Foram, assim, 7 dias incríveis. Eu fazia o curso, depois eu ia trabalhar, depois eu chegava em casa, eu ia cozinhar. E aí eu não me conformei, eu fui fazer outro curso. Aí eu fui fazer um curso de comida de boteco. E aí fiz o curso de novo, dessa vez sozinha, as minhas amigas não foram. E aí tinha um professor, o Sidney, que ele falou assim, Sibeli, aqui tem um curso à noite de cozinheiro. Faz. Ah, imagina como é que eu ia fazer um curso de cozinheiro, gente? Eu trabalhava no banco. Eu ia fazer o quê numa cozinha? Fiquei, né? Mas só que aquilo ali buliu comigo, mexeu comigo e eu fiquei, meu Deus, é verdade, eu posso ser cozinheira só para os amigos, né? Pensei isso. Aí eu falei, será? Aí pronto, aí mexeu total comigo, aí eu já quis conhecer o curso, e aí eu comecei a pesquisar, vi que tinha que fazer uma prova para entrar, falei, vou fazer essa prova. Só que o curso era todos os dias, das 17 da tarde, das 5 horas da tarde, até quando fosse embora o último cliente. No meu caso, era de terça a sábado, né, que eu fiz à noite.
E aí eu ia deixar João à noite em casa, além de deixar o dia todo, porque eu continuava trabalhando no banco, eu ia precisar deixar João à noite também. Aí eu peguei e falei, sabe o que? Vou fazer. Como é que eu ia fazer se eu trabalhava no banco das 9 às 17? Então, foi começar. E detalhe, eu trabalhava em uma outra cidade, tipo 1 hora de distância de Salvador. Aí, o que foi que eu comecei a fazer? Eu comecei a ir para a cidade que eu trabalhava mais cedo. Ao invés de eu chegar lá às 9, eu chegava às 8. E quem perdia com isso? O coitado do meu filho, porque aí eu comecei a deixar ele mais cedo na creche. E quando eu chegava em casa, ele já estava dormindo. Mas para ele estava tudo bem, porque na cabeça dele eu ia aprender a fazer o bolo de mucilon. E aí fui, aí fiz. Nossa, quando eu comecei a fazer o curso do Senac, eu não sabia que eu tinha aquela energia toda para aguentar, porque eu trabalhava o dia todo, dirigia mais de 2 horas, que era 1 hora para vir, 1 hora para ir, e chegava no Senac, pau, o tempo todo em pé, aquela loucura de cozinha, porque quem nunca trabalhou em um restaurante, quem nunca trabalhou na cozinha, não deve nem imaginar do que eu estou falando, mas é assim, é um trabalho muito pesado, e assim, é um trabalho também um pouco desvalorizado. Inclusive, eu gostaria de deixar minha homenagem aqui para os cozinheiros e cozinheiras que se aventurem nessas cozinhas, que eu sei que não é fácil. Mas assim, eu segui com muita força, com muita vontade, porque eu sabia que era o que eu queria. Eu descobri ali dentro que eu podia ser exatamente o que eu queria, que eu não precisava ter máscara nenhuma, que eu conseguia ser feliz sem sapato alto, que eu conseguia ser feliz passando um sábado inteiro cortando cebola, o sábado inteiro lavando peixe, lavando coelho, lavando frango. E aí eu fui. Lá no Senac era dividido por praça, e aí eu fiquei muito ansiosa, querendo que chegasse a minha vez de entrar na praça, que era da confeitaria. E, por acaso do destino, foi a última praça que eu entrei. Só que essa praça da confeitaria era o básico do básico do básico da confeitaria. Era praticamente fazer algumas sobremesas que tinha lá no cardápio, que eram muito poucas, porque a turma da manhã fazia. Era basicamente bolo, pão de queijo, ganache, essas coisas. Então, foi muito básico. Aí, eu fiz, né, o curso, saí de lá com 6 meses, me formei em cozinheiro profissional, de cozinha internacional lá no Senac, e aí eu não consegui mais ser a mesma. Eu saí de lá totalmente transformada, já saí de lá querendo pedir demissão do emprego que pagava os meus boletos, que o emprego que me dava a tranquilidade de estar ali, mas eu não conseguia mais ser a mesma, porque eu já não era tão boa funcionária. Eu só pesquisava de comida, eu só queria saber de comida, e aí já veio o outro lado que eu só queria comer, eu só queria provar. Só que junto com isso tudo, da minha felicidade, da minha realização, algumas pessoas começaram a ter um certo preconceito comigo. Por quê? As pessoas que eu digo, os meus próprios amigos, falava assim, que é minha amiga chefe. Aí eu dizia, não, eu não sou chefe, eu sou cozinheira. Nossa, isso acho que mexia com quem estava ao meu redor, porque eles não queriam aceitar que eu gostava de ser cozinheira. E aí eu segui, né? Segui. O que foi que aconteceu? Pedi demissão. Pedi demissão para seguir o meu sonho, mesmo sabendo que ia ser uma luta diária, sempre. Quando eu pedi demissão, eu peguei toda a minha rescisão e investi. Investi sem direcionamento, sem posicionamento, sem nada. Meti o pau. Não sabia de nada, eu só tinha aprendido a ser cozinheira, não sabia de administração, não sabia nada. E aí eu comecei a fazer eventos e comecei a fazer bolos, né? Bolos assim bem estranhos, mas comecei a fazer bolo porque era o que eu queria, né? Desde o início era também aprender a fazer os bolos. Só que aí eu já não estava feliz, né? Eu já não estava feliz, já não tinha mais dinheiro, o trabalho era bem difícil. Se eu fosse trabalhar como cozinheira em um restaurante, eu ia trabalhar muito, ia ganhar muito pouco, não era vantagem. Então eu decidi trabalhar como personal chef. Mas aí eu pensava, como é que eu vou ser personal chef se eu não tenho nenhum terceiro grau em gastronomia? Eu achava que para ser chefe precisava fazer gastronomia. Aí vai eu fazer o curso de gastronomia. Aí fui, né?
Loucura, todo mundo, você é louca, como é que você pede demissão do banco? Como é que você sai da sua vidinha confortável? Como é que você larga tudo e vai querer ser cozinheira? Enfim, eu falei, cozinheira eu não vou ser só, agora eu vou ser cozinheira e vou ser gastróloga, né? E aí eu fui fazer a faculdade, inventei de fazer a faculdade de noite. Imagina a loucura. João já passava o dia todo na creche. E à noite, o que é que a mãezinha dele ia fazer? Fazer faculdade. E ia fazer o quê? Se às vezes o pai, né, o meu esposo viajava, eu largava João na casa dos amiguinhos. Claro que isso não ia dar certo, né? Não ia dar certo de jeito nenhum e eu mudei a faculdade para de manhã e já ficou mais tranquilo porque eu estava na faculdade de 7 às 10, eu conseguia ficar, aproveitar João à noite e conseguia fazer meus eventos. Então, paralela à faculdade, eu comecei a fazer o trabalho de personal chefe, comecei a dar aula em lojas de brinquedo, eu dava aula de culinária, hambúrguer, quiche, pizza, biscoito, bolo, tudo que você imaginasse eu fazia. E fazia o trabalho de personal chefe. Era um trabalho maravilhoso, eu me sentia muito honrada, eu tinha muitos amigos que me ajudavam, tipo, todas aquelas pessoas que eu conheci no banco, nas financeiras da vida aí, terminou sendo meus clientes, então foi muito fácil, né? Era cansativo, mas era gostoso, eu conheci muita gente da área, os garçons, outros cozinheiros, chefes de cozinha, então assim, foi muito divertido. Eu gostei bastante, deu para ganhar um dinheiro, eu continuava, né, seguindo o meu caminho, porque apesar de eu estar sendo chefe, o meu sonho ainda era ou ter um restaurante, que aí eu já mudei o sonho para um restaurante na praia, ou então trabalhar com bolo. Só que era muito difícil, porque trabalhar com bolo, personal chefe dando aula, é a questão de você atirar para todos os lados, então não dava, às vezes eu estava fritando uma coxinha e o bolo era um horror, então não dava muito certo aquilo. E aí, o que é que acontece? Quando eu já estava ali, né, nessa loucura do personal chefe, eu fiquei grávida e aí eu tive João, eu saí um pouco da faculdade e a gente resolveu passar um tempo lá lá nos Estados Unidos, é ótimo, lá no Reino Unido. Nós fomos para Edimburgo passar um ano. Quando chegou lá em Edimburgo, aí eu já comecei a ter uma visão bem diferente da confeitaria, porque até então a visão que eu tinha de confeitaria e de bolo eram bolos cobertos com pasta americana, e eu não me adaptei à pasta americana, né? Primeiro porque eu sempre gostei do bolo, eu não gostava da cobertura, da pasta americana e o processo, e ficava úmido e rachava, era aquele problema com a pasta americana. Quando chegou lá no Reino Unido, na Escócia, o que foi que eu comecei a ver? Bolos descobertos, né? Muitos bolos descobertos. Eram bolos lindos, bolos altos, bolos elegantes. E eles usavam creme, só que eu não sabia que creme era aquele. Com o tempo, eu descobri que creme era aquele. O creme era o buttercream. E aí eu comecei a provar o buttercream. E comecei a fazer em casa. Eu gostava, de verdade, eu gostava daquele buttercream. Foi lá que eu conheci o Red Velvet, que era com uma espécie de buttercream, né? Que aí eles colocam cream cheese. Eu conheci o Carrot Cake também, que também tinha buttercream nele. O Victoria Sponge Cake eu já conhecia, mas lá eu conheci que lá eles também colocavam buttercream. Então, assim, todos os bolos tinham buttercream, tá? Os que não tinham buttercream tinham fondant, que era um fondant bem fininho, ou era descoberto. A maioria eram bolos mesmo, agora bem descobertos. E aí, o que acontece? Eu comecei a ver de uma outra forma, né, os bolos. E aí eu fiquei encantada. Eu reproduzi algumas vezes o buttercream. Pronto, foi muito interessante, foi muito rico. Infelizmente, eu não falava inglês. Como eu não falava inglês, eu não consegui ter todas as oportunidades, porque eu estava num lugar com a criança de 1 ano, né? A outra tinha 8 ou 9, mas ia para a escola. Mas eu falo para vocês, se eu soubesse falar inglês ali, eu com certeza teria tido outras oportunidades. Não só de trabalho, porque eu poderia trabalhar lá, né? O visto permitia. Mas de conhecimento, muitas vezes eu deixei de entrar em lojas com vergonha porque eu não sabia falar. Mas assim, mesmo assim eu aproveitei. Eu entrei das confeitarias mais simples às confeitarias médias, não as chiques, isso aí não. O euro era muito caro. Mas foi interessante, foi válido.
Quando eu voltei para o Brasil, um detalhe, lá tinha muito o bolo vegano. Então, teve um dia que meu filho ia comemorar o aniversário lá na escola e eu queria fazer o bolo. Só que meu filho falou assim: ah, não, mãe, a maioria dos meus amigos são veganos. Então, eu prefiro comprar um bolo no supermercado. E no supermercado vendi o bolo numa caixa totalmente industrializado. Tipo, o Vitória Sponge Cake, estava lá na caixinha, validade de 3 meses. Não me pergunte como é que eles faziam isso, que eu não sei. E aí, o que é que acontece? Foi. Então, quando eu voltei muito com isso, do sem glúten, do sem lactose, do vegano. Aí fui logo fazer um curso no Senac, só que quando eu fiz o curso, eu descobri que não era aquilo que eu queria. Eu não queria trabalhar nada sem farinha de trigo, eu não queria trabalhar nada sem leite, eu respeito todo mundo, mas não é o que aquecia meu coração, sabe? Era mais um produto dentro da gastronomia, do imenso mundo da gastronomia. E aí eu me voltei de novo para os bolos. Só que assim, eu já estava muito decidida que eu ia trabalhar com bolos, porque lá na Escócia também eu já tinha pensado nisso. E aí eu comecei a pesquisar sobre buttercream, achava muito pouca coisa, e aí encontrei a Camila. A Camila fazia uns bolos muito lindos com buttercream e tal, fazia e faz. E aí eu falei, então é a Camila que vai me ensinar. Só que Camila morava em São Paulo e eu morava em Salvador, eu não podia fazer esse curso em São Paulo. E aí eu aprendi lá em Salvador o buttercream, um curso de naked e semi-naked com buttercream americano. O tempo passou, eu vim para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, que assim, a minha chegada em São Paulo coincide com vários momentos difíceis, porque da minha chegada da Escócia até o momento que eu vim para Santos, eu sofri algumas perdas. Eu perdi o meu pai, eu perdi meu primo. Então, assim, chegar em Santos para mim foi muito importante. E aprender o buttercream também, porque juntou tudo, né? Eu estava saindo daquele luto ali, então eu fui aprender uma coisa nova. E foi incrível, né? Foi muito incrível. Eu tinha perdido meu amado pai, que ele adorava, ele me amava ver meus bolos. Ele adorava me ver montando os bolos. Ele sempre dizia assim: vai cair, esse bolo vai cair. Mas não caía. Se caía, eu não dava para o cliente. E aí eu fui fazer o curso, fiz o curso, aprendi, treinei, foi aquela loucura. Foi muito interessante. E o bom disso tudo, que é que o buttercream que eu aprendi aqui no Brasil com a Camila na época, era muito, 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 muito melhor do que o da Escócia. Ele era muito mais aveludado, ele era macio, ele não ficava rugoso na boca, ele era gostoso, sabe? Parecia um sorvete, assim. Eu falei, nossa, é com isso que eu quero, porque eu não preciso trabalhar com o bolo todo coberto. Eu posso trabalhar com os nakeds, eu posso trabalhar com semi-naked, então eu posso desenvolver. E aí, com o tempo, eu fui criando minha própria identidade com buttercream, com os bolos espatulados. E aí foi. Foi fácil entrar numa cidade que eu não conhecia? Não, principalmente numa cidade que é acostumada a comer pão de ló, doce de leite, ao chantilly. Não foi fácil, sabe? Foi bem, bem difícil. E não é fácil até hoje. Porque a gente tem que provar o tempo todo que essa cobertura, ela é boa, essa cobertura é rentável. No nosso caso aqui, que essa cobertura, ela deixa uma elegância na boca, que ela derrete, que ela é natural. Então, assim, é uma luta ali constante, mas a gente tem conseguido. E foi assim, né, que eu entrei no mundo dos bolos altos. Então, hoje, o que eu almejei um dia em fazer bolos altos, elegantes, hoje a gente já faz esses bolos altos, a gente já tem um certo nome, as pessoas já sabem, né? Antigamente as pessoas tinham medo de cortar o bolo, mas eu não compro o bolo na tua mão porque eu não sei cortar. Aí agora a gente já resolve, a gente já passa um vídeo, já está muita gente fazendo, tem mais gente fazendo bolo alto do que bolo baixo. Com a cobertura em si, eu nunca tive assim preconceito de dizer, é ruim. Não. A questão do bolo, eu nunca vi ninguém dizer, é ruim, teu bolo é ruim, não. A questão sempre, como é que eu vou cortar esse bolo? Por que não faz mais bolo quadrado? Você não tem chantilly, né? As pessoas, não, chantilly não tem. Chantilly, eu não trabalho com chantilly. E aí foi. E aí a gente já estava naquele processo, né, de expansão do negócio, de vender cada vez mais, de fazer com que as pessoas me conhecessem. E aí chegou a pandemia. Chegou a pandemia. Nossa, eu fiquei muito mal com a pandemia, né? Todo mundo ficou. Eu, graças a Deus, não perdi ninguém próximo de família, perdi uma amiga, mas
Da família mesmo, eu não perdi ninguém, foi bem difícil. Eu tinha investido um bom dinheiro na Páscoa, eu não consegui, né? Foi tanto que depois disso eu não fiz mais Páscoa, eu deixei para lá. E foi bem difícil, mas o interessante é que eu trabalhava com bolos pequenos, com festinhas, né? As festinhas intimistas. As pessoas começaram a ficar em casa, começaram a reunir dentro de casa com poucas pessoas, então começaram a me ver, né? Agora sim, as pessoas conseguiam me ver. Por quê? Porque eu trabalhava exatamente com aqueles bolos pequenos que ele virava a atração da mesa, né? Já não tinha o bolo cinematográfico, fake, esses bolos que eu acho, me perdoa, gente, mas eu acho horrível você botar na mesa um bolo fake, né? Vamos botar um bolo de verdade. Mas enfim, aí começou essas festinhas, começou a querer o bolo alto, de repente todo mundo já aprendeu a cortar o bolo e fomos. E aí durante a pandemia, ali muita gente ociosa, né? Porque quem trabalhava com outra coisa, tipo no escritório, não podia mais trabalhar, ficou em casa. Então aí eu tive a ideia, vou ensinar a fazer bolo. Mas para quem? Comecei a ensinar bolo, primeiro começou com minha irmã e uma amiga, que também era confeiteira, e depois a gente foi abrindo, e no final eu formei um grupo só com as primas, amigas e irmã. E aí a gente começou a fazer bolo na pandemia. Nossa, que coisa incrível. Eu me lembro da primeira aula que ninguém... Colher de chá, todo mundo foi buscar uma colher de chá, que era uma colher de sopa. Ninguém sabia o que era colher de chá, nem colher de sopa. As formas, o bolo era de 3 ovos, me vinham com as formas lá de 20 centímetros, de 25 centímetros de diâmetro quadrado, sei lá o que era aquilo. Sei que era uma confusão, forno, nossa, era uma loucura. E aí elas são muito aplicadas, são muito disciplinadas, ficaram muito empolgadas, eu também ficava. Eu eu perdi a noite, às vezes, escrevendo a receita, eu montando a receita, né, para a receita ser a nossa receita e não ser receita copiada. Então aí a gente foi. Aí eram algumas regras. Façam a mise en place. Aí faziam a mise en place, passavam os ingredientes e no dia teve um dia que tinha umas 10 mulheres. Nossa, era uma loucura, porque assim, mulher sempre vem acompanhada com filho, né? Aquela bagunça, aquela loucura. Vamos fazer. Aí a gente fez. A gente fez de bolo de laranja, que é o mais simples, até um risoto com mesa posta. Era uma loucura, assim, sabe? Mas foi uma loucura muito gostosa, porque a gente foi vendo a evolução. E os nossos encontros, eles foram diminuindo junto com a necessidade de poder ir para a rua. Quanto mais foi abrindo a rua, o isolamento foi acabando, as aulas foram diminuindo. Hoje ainda acontece, né? Pelo menos uma vez a cada 15 dias a gente faz, nem todo mundo participa, porque agora tem a vida social. E aí, antes de chegar a pandemia, algumas pessoas me falavam, né? Porque assim, eu só falo de bolo, eu só sei de bolo, eu só falo de bolo. E aí muita gente disse assim, Sibeli, por que você não dá aula no Zoom? E aí muita gente que sabia que eu era gastróloga, cozinheira, por que você não dá aula de tal prato pelo Zoom? Imagina que eu vou dar aula pelo Zoom, de jeito nenhum. Imagina se eu vou ensinar alguém a fazer pelo Zoom. E aí me chamavam para fazer confraria, não sei o que das quantas, risoto, essas coisas todas, né? Que as pessoas adoram quando sabem que você é cozinheiro. E aí eu sempre, imagina, de jeito nenhum. Só que com a pandemia e com as aulas com as meninas, aí aquela luzinha na minha cabeça, eu falei, então, se eu consigo dar aula para as meninas de forma profissional, mesmo sendo todo mundo amigo, se eu consigo levar de uma forma profissional, por que não abrir para outras pessoas? E aí foi que eu tive esse estalo junto com a outra amiga, pois vamos dar aula para as outras pessoas. Vamos ensinar o que a gente sabe para outras pessoas. Com muito respeito, com muita tranquilidade. Outro dia alguém me disse assim, tá dando sono. Tá dando sono, mas assim, pode aumentar a velocidade, mas eu quero ensinar de forma tranquila, porque eu acredito que você fazer o que você ama, você não precisa se atropelar, você ficar com o cabelo para cima, você ficar feito uma louca, não, você consegue fazer. É só você acreditar muito no que você está fazendo e ser persistente. Eu sou persistente, tá? Há pouco eu estava pensando como a minha estrada para chegar aqui foi longa, né? Eu não sei, eu contei para vocês, eu já trabalhei em buffet de casamento, eu já trabalhei em loja de noiva. Então, na verdade, é um caminho, né, que a gente vai traçando. Esses outros empregos, com certeza,
Aconteceu porque eu precisava de um dinheiro ali e tal, aquelas coisas todas. E serve como amadurecimento. Mas, se você tem um propósito, se você tem um foco, eu tenho certeza que você consegue. E se você ficou até agora aqui comigo, meia hora falando de mim, muito obrigada. Que bom que você ficou aqui comigo. Eu espero que eu consiga, com a minha história resumida, te inspirar em alguma coisa, que você consiga se inspirar e você fazer o que você realmente gosta, seja na área do bolo, seja na área de doces, de salgados, vender flores, fazer o que você quiser. Saiba que você consegue. Se eu que não sabia, que se eu comia comida congelada e sei, eu posso te dizer que você também consegue, você também é capaz de fazer tudo isso, tá bom? Um beijo, escreve para mim aqui qual foi a parte que você mais gostou, tá bom? Um abraço, tchau.